Bem-vindo ao Estudando com Elcias, um canal do YouTube de práticas de estudos individuais. Esta é a playlist Domínio e Composições de Funções. Antes de nós começar a resolver os exercícios, quero que saiba de algo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, porque eu coloco a maior parte dos vídeos como sendo não listado. E os vídeos não listados só poderão assistir as pessoas que se inscrevem no nosso canal. É que são mesmo muitos vídeos que eu coloco como não listado para as pessoas poderem se inscrever no nosso canal. Bom, e se gostarem mesmo do vídeo, deixa o teu gostei. Isso fará com que o YouTube recomende os meus vídeos para a maioria das pessoas. Quando temos uma função, esta tem que corresponder a certos parâmetros. Não são todos os números que devem ser substituídos na função e dê certo. Por isso surge a ideia de domínio. Exemplo, nós temos uma função do segundo grau, x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a 0. Pronto, se nós calcularmos essa função através do método de Bhaskara, para calcular o delta vamos precisar do b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual, o b é o menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a é 1 e o c é 4. Delta neste caso vai ser igual a 4 menos 16. Delta vai ser igual a menos 12. Pronto, delta deu um número negativo e a raiz quadrada não pode ser negativa. Quer dizer que esse tipo de exercício não pode ser resolvido? Sim, pode ser resolvido através dos números complexos, mas este não é o caso. Por isso surge a ideia de domínio. Praticamente, o domínio serve para dizer que determinadas funções só podem ser resolvidas assim e desta forma, e naquela não é possível, e que certos números fazem parte e que outros números não fazem parte. Bom, o nosso canal tem a ver com práticas de estudo, não com teoria, então qualquer dúvida perguntem aos vossos professores, ok? Temos aqui a lista de exercícios. Eu vou deixar na tela para vocês fazerem o screenshot ou ainda podem ir no link que está na descrição e baixar a lista de exercícios completa, porque vamos utilizar estes mesmos exercícios durante todos os vídeos. Temos aqui alguns exercícios. Bom, numa primeira impressão você pode olhar e falar, olha, esses exercícios são duros, mas não. São muito fáceis e praticamente vamos começar a fazer o estudo do domínio a partir de agora. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal de vídeos não listados. É que são muitos vídeos que eu coloco assim para a pessoa poder se inscrever no canal. Bom, já é inscrito? Já deixou o teu like? Vamos ao que interessa. Bom, temos aqui alguma forma de resolver esse tipo de exercício que precisamos ter em conta. Se f de x for par, então existem algumas limitações. Vamos identificar as funções do tipo par e do tipo ímpar. Se uma determinada função for do tipo par, então existem limitações. Significa que temos que ter cuidado ao resolver. Se uma função for do tipo ímpar, quer dizer que não existem limitações. Podemos resolver diretamente. Se uma função f de x for igual a h de x sobre g de x, significa dizer que a função g de x tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se a função h de x for um número e g de x der zero, significa que vai ser um número qualquer, por exemplo 8, dividindo zero, que vai ser mate-erro, o que não pode acontecer. Então, toda função g de x, sempre que existem frações, sempre que existir frações, tem que ser diferente de zero. A função que está por baixo tem que ser diferente de zero. E, por último, se a função f de x for igual a uma raiz, essas raízes são pares, pode ser raiz quadrada, raiz quarta. Se a função for uma raiz de índice par, a função que tiver dentro, nesse caso o h de x, tem que ser maior ou igual a zero, não pode ser menor. Temos que calcular a função e dizer que toda a função h de x tem que ser maior ou igual a zero. Então, nós vamos pegar nessas três regras, vamos aplicar elas de acordo com os exercícios. Bom, primeiro exercício. A linha A diz o seguinte: f de x igual a x ao cubo. Primeira coisa, identifica o f de x igual x ao cubo. É uma função par ou uma função ímpar? Olha, está elevado a 3, então é uma função ímpar. Se é uma função ímpar, não existem limitações, como diz aqui. Uma função do tipo ímpar, não existem limitações. Pode resolver diretamente. Então, o domínio dessa função
praticamente a função f de x, ela pertence a todos os reais, positivos ou negativos, ou em forma de intervalo podemos dizer que ela sai de menos infinito até mais infinito. Quer dizer que todos os valores que saem de menos infinito até mais infinito sustentam essa função, porque ela é uma função do tipo ímpar. Ok, vamos na linha B. A linha B do exercício diz o seguinte: uma função f de x é igual a 1 sobre x menos 1, que multiplica x menos 3. Prontos. Se você identificar essa função, ela é uma função do tipo fraccionária. A função f de x é igual a 1 sobre x menos 1, x menos 3, é uma função do tipo fraccionária. E a função do tipo fraccionária, ela diz que a função que está por baixo tem que ser de quê? Tem que ser diferente de zero. Então vamos pegar nessas duas funções, vamos fazer ela diferente de zero. Quer dizer que nenhuma dessas funções aqui por baixo tem que ser igual a zero, porque se for igual a zero, anula todo o exercício. Não é possível resolver esse tipo de exercício. Então vamos pegar x menos 1, ela, temos que falar que ela é diferente de zero. Também temos que pegar essa, x menos 3, dizer que ela é diferente de zero. Agora temos que isolar o x. X vai ser diferente, o menos 1 está negativo, no outro lado passa positivo. E o x aqui por baixo vai ser diferente, o menos 3 está negativo, no outro lado passa positivo. Então, para esses dois casos, o x tem que ser diferente de 1 e o x tem que ser diferente de 3. Por quê? Bom, está aqui o exemplo prático. 1 sobre, onde tem x, vamos colocar lá 1. 1 menos 1, 1 menos 3. Isso vai ser igual a 1 sobre 1 menos 1, 0, vezes, aqui quanto é que vai dar? Menos 2. Isso praticamente vai ser 1 sobre 0. 1 sobre 0 já falamos que não é possível calcular ele, vai ser mate-erro. Então quer dizer que o x não pode ser igual a 1, tem que ser diferente de 1. Vamos para esse outro caso. 1 sobre, onde tem x, vamos colocar lá 3. 3 menos 1, 3 menos 3. Isso vai ser igual a 1 sobre 3 menos 1, 2, que multiplica 3 menos 3, 0. Isso vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 0, 0. Olha, novamente a mesma situação. Não é possível 1 dividindo 0, vai ser mate-erro. Então, para esse tipo de função, o x tem que ser diferente de 1 e diferente de 3. Significa dizer que ele assume qualquer valor, exceto os valores que são 1 e 3. Então, como é que vai ser o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser o seguinte, em forma de intervalo da função f de x, vai ser, ela sai aberto de menos infinito até 1 aberto, união com aberto de 3 a mais infinito. Quer dizer, todos os números, exceto 1 e 3, porque eles estão abertos. Quando o número está aberto, significa que ele não pode entrar aqui dentro. Está aberto, não pode entrar. Todos os números que saem de menos infinito até quase 1 podem fazer parte, exceto 1. Todos os números que saem de 3 para cima fazem parte, exceto o próprio 3, ok? Vamos agora na linha C. A linha C diz assim, f de x é igual a tangente de x. Ok. Tangente de x é igual a quê? A seno de x sobre cosseno de x, ok? Então, olha só, temos mais novamente uma função que é do tipo fraccionária. A função fraccionária diz que a parte que está por baixo tem que ser diferente de quê? De zero. Então, quer dizer que o cosseno de x tem que ser diferente de zero. De acordo com o ciclo trigonométrico, os valores pelos quais cosseno de x vai ser igual a zero são cosseno de 90 graus e o cosseno de 270 graus.
De acordo com o ciclo trigonométrico, os valores de cosseno de 90 é igual a zero. E os valores de cosseno de 270 também é igual a zero. Então quer dizer que o cosseno, nessa condição, tem que ser diferente de quê? De 90 graus, 270 graus, tem que ser diferente para esses dois ângulos. Então quer dizer que a função C de f de x vai ser igual a todos os reais, exceto, nesse caso, x tem que ser diferente de mais ou menos π por 2, que representa 90 graus, mais ou menos 3π por 2, que representa 270, e mais ou menos outros valores que assumem apenas a posição de seno. No ciclo trigonométrico, o valor do seno encontra-se no eixo de y e o valor do cosseno encontra-se no eixo de x. Então quer dizer que todos os valores que se encontram aqui para cosseno é zero. E todos os valores que se encontram aqui para seno é zero. Ok? Prontos. Então, o domínio dessa função são todos os reais, exceto os valores na qual o cosseno é zero. E os valores na qual o cosseno é zero são mais ou menos π por 2, mais ou menos 3π por 2, mais ou menos 5π por 2 e aí por diante. São estes. Bom, vamos para a linha D. A linha D diz f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 5x. Ok. A, B, C, D. F de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 5x mais 6. Pronto. Esse tipo de raiz... Bom, prontos. Esse tipo de exercício cumpre com a outra condição. Se f de x igual a raiz quadrada de g de x, nesse caso, se a raiz for o número par, então h de x tem que ser igual, ser maior ou igual a zero. Temos que pegar a função que está dentro do radical e fazer com que ela seja maior ou igual a zero. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6. Isso daqui tem que ser que maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero por quê? Para evitar aquilo que nós já falamos, para evitar o delta negativo. Delta negativo não existe valor da raiz quadrada de delta negativo, senão nos números imaginários. Então quer dizer que x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser maior ou igual a zero. Se for zero, tudo bem. Se for maior que zero, tudo bem, mas não pode ser menor que zero. Então, temos que calcular quais são os valores que não podem fazer parte dessa função. Neste caso, resolvendo isso de forma rápida, vai ser x, 3, 2, menos. Então, x menos 3, que multiplica x, a função que está dentro da raiz, tem que ser quê? Tem que ser... A função que está dentro da raiz tem que ser maior que zero. Então, a função que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, x menos 3, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Isto aqui é a mesma coisa que isto. Se resolveres de acordo com o método que quiseres, vai chegar em dois valores, 2 e 3. É a mesma coisa que essa expressão que está aqui. Eu só resolvi pelo método de Viette. Vamos aprender nas próximas aulas. Então, depois aqui temos que x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. E o x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Ok? E aqui podemos continuar. Temos que isolar o valor de x. X tem que ser maior ou igual a 3. E o x tem que ser maior ou igual a 2. Ok? Mas ainda não terminou. Por quê? Temos que fazer uma análise. Será que nós, se colocarmos um valor negativo nessa expressão, faz com que ele dê menor que zero? Porque a condição maior é que toda essa expressão tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Certo.
Mas se nós colocamos um número negativo, faz com que isso aqui seja menor que 0. Vamos tentar. Exemplo, a condição diz a seguinte, que o x tem que ser maior ou igual a 3, e o x também pode ser maior ou igual a 2. Vamos ainda colocar um número menor que esses dois para ver se vai dar errado. Por exemplo, se x for igual a 0, vamos ter que raiz de 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Isso vai ser igual a raiz, aqui vai ser 0, aqui isso tudo vai ser 0. Basicamente vamos ter raiz sexta. Olha só, o 0 é um número menor que esses dois. E ainda assim, a função não deu negativo, ou melhor, o valor dentro do radical não deu negativo. Vamos tentar um outro número. Se o x for igual a menos 1, isso implica menos 1 ao quadrado, 5 vezes menos 1, mais 6. Isso vai ser igual a raiz, vai ser 1 positivo, aqui vai ser 5 positivo, mais 12, mais 6. O resultado disso aqui vai ser praticamente raiz de 12. Olha só, o x foi um número negativo, ainda assim o radical deu negativo? Não. Então aqui a condição é diferente das funções normais. Nesse caso, o domínio dessa função vai ser todos os reais, nesse caso, de menos infinito até mais ou menos 2, que também é que fechado, unindo com 3, que é fechado, até mais infinito aberto. Por quê? Se você escolher um valor negativo substituindo na função, a função dentro da raiz não vai ser negativa. Ok? E se você colocar um valor positivo dentro da função, também não vai ser negativa. O que quer dizer que todos os reais fazem parte dessa função. Mas cuidado, nem todos os exercícios são assim. Mas cuidado, nem todos os exercícios são assim. Ok? É por isso que tens que fazer essa análise.